Depois de dar uma resposta decepcionante, a queda da justiça começou a se dissolver no ar, dizendo que ela estava começando a coletar mais informações. Assim que ela sumiu de vista, o protagonista pensou que nunca imaginou isso. Mesmo com a velocidade de resposta da deusa da justiça, não haveria como gerar uma estratégia adequada. Além disso, ninguém teve tempo de contatá-lo. Ele colocou a mão no rosto, com o rosto na mão, esfregando o nariz, pensando que agora a deusa da justiça. Temos informações sobre o vírus, ela precisa impedir que se espalhe. Xinxian avançou, argumentando que na vida passada, no intervalo entre os monstros do oceano e a propagação do vírus, muitos eventos importantes ocorreram no ano. Ele entrou na escada rolante, ainda pensando que nesta vida, descendo, os monstros do oceano surgiram ao mesmo tempo que surgiu o vírus. O protagonista desceu, continuando seu caminho, pensando era como se uma das cartas tivesse sido totalmente destruída. E um novo foi adicionado. Ele compreendeu muito bem que, a partir de hoje, esta vida era totalmente diferente da anterior. E outros desastres não devem ocorrer da mesma forma, no futuro próximo. Xinxian pensou que, se tudo fosse igual, então este mundo teria sido destruído muito antes do anterior. Na vida passada, existiu um mundo online. Apocalipse. Isso permitia que as pessoas viajassem pelo mundo e rapidamente aumentem sua força real. E os desastres deste mundo já pairavam sobre eles. Mas não havia nem sombra do mundo online. Apocalipse ainda não. O protagonista caminhou pela estrada, entre as árvores do parque, colocando as mãos nos bolsos. Ele estava completamente sozinho. Então, seu raciocínio foi se aprofundando. Ela pensou que, se isso não aparecesse antes do dia do apocalipse, então tudo acabaria. De repente, uma voz soou no silêncio, atraindo a atenção do protagonista. A garota disse que o protagonista aparecia de mau humor e então perguntou o que estava errado. Xinxian parou, olhos arregalados. Então ele se virou e chamou Ana em voz alta. Ele reconheceu a voz e olhou para ela. Agora, Ana estava no balanço. Ela o questionou com um olhar ameaçador. Tudo por causa daquele cara insensato? Ela pediu ao protagonista que simplesmente lhe dissesse: quem o fez assim? E ela bateria nessa pessoa. Cheyenne respondeu ironicamente a ela que ela não se preocupava com ele, mas só queria bater em alguém. Depois das palavras dele, Ana desviou o olhar, dizendo que era bobagem. Ela disse que queria encontrá-lo e discutir um assunto com ele. Ela ainda mantinha o olhar baixo. E ela aproximou a mão dos lábios. Shan congelou imediatamente, como se tivesse recebido um choque elétrico.
ele pensou com reprovação que quase esquecera. Ana teve um destino muito difícil na vida passada. E isso estava prestes a começar em um mês. Ele lembrou do que aconteceu com ela. Aquela tragédia quase fez Ana cometer suicídio. Então, ele sabia que não poderia permitir que isso acontecesse. Ele não permitiria novamente que Ana voltasse ao império. De repente, a janela do sistema apareceu diante do protagonista. Disse-lhe que houve um fluxo irregular de tempo e que o jogador deve imediatamente entrar no mundo de prática ou o canal vazio se fecharia e não haveria como abri-lo novamente. Jin Shan surpreendeu-se ao ler o que estava escrito. Então, mergulhou em seus pensamentos, pensando que o fluxo irregular do tempo pode não estar apenas relacionado a esses terríveis monstros, mas também ao rápido câmbio do mundo. Notando as mudanças no rosto do amigo, Ana chamou pelo nome novamente, perguntando se ele estava bem. Diante dos protagonistas, mais e mais janelas do sistema começaram a aparecer, onde havia novamente e novamente. Jin Shan jurou em pensamento, afastando-se rapidamente, pensando que precisava apressar-se. Uma notificação de sistema apareceu diante dele, onde se dizia que o cronômetro havia começado. O protagonista inclinou-se imediatamente para frente, começando a gritar para Ana que ela deve deixá-lo. Independente do que aconteça, ela não deve comer a Federação em hipótese alguma. E certifique-se de estar lá até ele voltar. O rosto dele refletia seriedade. E ele a pegou pelos ombros, tentando enfatizar o que lhe dizia. Ana, surpresa, o olhou, perguntando por que ele de repente lhe contou tudo isso. O protagonista franziu o senho, começando a tirar o seu pingente. Ele disse que ela deveria esperar por ele. Depois de colocar este pingente no pescoço da surpresa, ele desapareceu. Ana! Ele desapareceu como se nunca tivesse estado ao lado dela, deixando a garota chocada. Assim que ela se recuperou do choque, ela desviou o olhar para o pingente, dizendo que Qin Shan devolveu suas vidas, substituindo o contrato para ela, perguntando se ele não entende o que isso significa. Ana compreendeu perfeitamente que, se ela estivesse em perigo mortal, Qin Shan pagaria ele com a vida 2 vezes. De repente, um de seus subordinados apareceu diante de Ana. Quem, se voltando para ela, perguntou se ela já havia se despedido dele. Ana se levantou do balanço, dizendo que não tinha tempo para isso, porque ele estava muito ocupado, e partiu. Ana também disse que Shan parecia ter uma habilidade rara, do escolhido do céu. Depois disso, seus subordinados disseram que, nesse caso, devem ir, afinal. A ordem e a majestade eram fundamentais. Portanto, eles precisavam voltar imediatamente. Ana sorriu, virando-se para ele, respondendo que não iria
porque ela iria esperar por ele lá. O subordinado, surpreso, tentou se opor ao que ela disse. Alegremente, Sua Majestade emitiu uma ordem militar de altíssima importância e urgente. Afinal, se não voltassem a tempo, seria severamente punido. Ana foi decidida e disse que iria. Shan pediu que ela o aguardasse. Isso significava que ela iria esperar e não iria a lugar algum. O subordinado pressionou a mão à testa, dizendo que se sentia muito mal. Ele estava claramente insatisfeito com a decisão dela. No entanto, não precisaram discutir por muito tempo, porque, não longe deles, ouviram um barulho estranho e alto, um pé batendo no chão. Vendo a origem do barulho, aproximando-se de pessoas estranhas, o homem disse que havia pessoas estranhas ali. E Ana prestou atenção imediatamente a isso. Ela virou o olhar para os desagradáveis. Pessoas estranhas se aproximavam rapidamente deles. E, então, até correram. Ana franziu a testa, afirmando que essas pessoas claramente não com boas intenções. O homem, sim, como se tivesse se transformado em monstro. Ele avançava sobre eles com a boca aberta. Como os outros. O mesmo vírus começou a agir. Neste momento, os protagonistas voltaram ao Palácio de Orquídeas. Lá, Sheshin disse que o corpo parte do corpo do monstro espacial, obtido para concluir a missão. O item exato onde ele o havia guardado em sua mão. Ele inseriu o objeto na inclinação desejada, com a conclusão das tarefas. Uma janela do sistema apareceu diante dele, dizendo que as condições da missão foram cumpridas. Antes, a próxima notificação do sistema disse que a tarefa da habilidade, o trabalho do Deus da Guerra, foi concluído. E a extração de poderes sobrenaturais estava pronta. Então, o jogador foi recomendado a secar. Depois do avanço, Tinshan, após ler isso, pensou que parecia que após o avanço, a probabilidade de uma força poderosa aqui era maior. Agora, ele achou que estava no auge da cultivação de chá. Chegou a hora de romper a fundação, nível de estabelecimento. Shan raciocinou que, se ele alcançasse o nível de estabelecimento do sonho, sua força aumentaria muito. E na próxima vez que o mundo entrou em caos, será mais fácil para ele se defender. Ele desviou o olhar para baixo, pensando que parecia ser um avanço, era simplesmente necessário. Algum tempo depois, ao nascer do sol sobre as árvores, iluminando o palácio, um pássaro apareceu para o protagonista, quem estava sentado ao lado dele e cultivando. Foi Xiantian quem notou Xishan. Voou até ele, perguntando: ele está se preparando para um avanço? Ele disse que, felizmente, Shan já estava na 7ª fase de cultivo de energia. E era hora de ensinar-lhe técnicas de avanço.
Apousando ao lado dele, Tian sugeriu que eles fossem tomar café da manhã primeiro. E quando chegou a hora, ele e o segundo irmão do protagonista ensinariam a ele algumas lições. Xixã, olhando para Intian, agradeceu e depois eles se moveram em direção ao local onde seria o café da manhã. Havia cerejeiras no pátio e, quando Xixã entrou no pátio, ele notou de imediato 2 pessoas sentadas à mesa. Lício, que estava sentado ali, volte-se para o segundo irmão, dizendo: ela não conseguia mais comer essas maravilhosas flores. Diante dela, um vaso com algo verde. Ao lado dela estava também Shalu, quem, pela expressão, ele também não estava mais encantado com essas flores. Assim que Tinshan se aproximou da mesa, ele perguntou onde estava o mestre. Lício franziu os lábios, desagradada, respondendo que o mestre havia ido para a frente discutir assuntos importantes com outros 2 santos. E até agora, ela não havia voltado. Essa notícia imediatamente animou Shalu, quem a perguntou, com olhos brilhantes, por que ela não contou essa notícia maravilhosa antes. Ele gritou que, como o mestre não estava, afinal, foi ótimo. Ele não conseguia mais comer essas flores. Chen Shalu sorriu e disse que iria cozinhar um carneiro inteiro para eles, para corrigir a dieta deles. Assim que ele se levantou, um carneiro na espada apareceu imediatamente diante dele, assando em carvão. O protagonista, ao ver isso, sorriu, ironicamente, perguntando se era muito gorduroso para o café da manhã. Insatisfeito com essa afirmação, Shaolu imediatamente disse que se o rei Shan não come, não precisa ajudar. Usando magia de fogo, ele continuou a aquecer o ramo, preparando o café da manhã. Tian também entrou na discussão e perguntou: não é ruim demais para o estômago tão cedo? Bem, Shao era decidido e tornava seu rosto ainda mais sério, dizendo a Tian que se ele não comer, ele não precisa ajudar, mas ela, Shan e Tien, ao saber disso, rusharam imediatamente para ajudar com todas as suas forças, ajudando o irmão a cozinhar, gritando alto que farão isso. Jinshan sorriu e pensou em Shoulu. Conhecendo-o, ele era proficiente nas 6 artes. E se ele tivesse que escolher uma das 6 artes, então cozinhar era o melhor. O protagonista sabia que, ao aparecer, ele não cometeria erro algum. E enquanto os rapazes cozinhavam, ela disse com o rosto feliz. Ela também queria uma perna de cordeiro. Depois de um tempo, as brasas começaram a esfriar e seus estômagos estavam cheios de comida. Comprando Tian, virando-se para Shao, disse que Xing Shan queria fazer um avanço. Como o local onde o carneiro estava agora vazio. Agora era a hora de falar. Shao, ao ouvir o que Tian disse a ele, disse que era ótimo porque ele
ele não pôde mais conter-se. E como ele acreditava, Shan também não conseguia mais. O protagonista disse se ele quisesse fazer um avanço hoje, como ele comeu tanto. Tian disse que podiam discutir tudo primeiro e então dar sua opinião para Xin Shan. Shaolô começou a raciocinar que ir ao grande reino era perigoso. Então, ele pensou em usar suas táticas. E o irmão mais velho o protegeria do lado. Só assim, Qin Shan ficaria seguro. Ele limpou os dentes com um palito, continuando com a cara séria. Yington respondeu que eles deveriam. Depois disso, Tian pegou em suas penas. Então, ele tirou um pergaminho. Ele explicou que era um avanço significativo. Isso ajudaria a preservar a alma de Xin Shan. E mesmo que houvesse um golpe infrutífero, Jin Shan não morreria. Precisava primeiro perceber. Gaz estendeu o objeto para o protagonista. E Xing Shan concordou. Depois disso, apareceu uma janela do sistema onde se dizia que 10 pontos de poder espiritual foram gastos para perceber isso. As leis de sequência da luz. Assim que King Shan pegou o objeto em sua mão, ele começou a examiná-lo. Então, voltou o olhar para os amigos. Shaolô estende a mão para Tian. Disse que precisava de um forno de pelo menos 200 anos. Preparar a imortalidade. Piu também disse que precisaria de uma pessoa alta. Depois disso, Xin Shao voltou para Lin Shou, mandando-a ir ao pátio do mestre. E encontre uma flor de lágrima de dragão. No entanto, Tian os deteve, dizendo que pegaria do depósito. Então, Lin Shou concordou. Shaolô continuou, dizendo: quando o terceiro irmão que ele alcançou o grande reino, devem assegurar-lhe a máxima segurança. Solincio falou, ela prometeu cumprir essa tarefa. Quem está assistindo a isso é King Shan. Ele olhou para isso com um leve choque no rosto. Ele lembrou que em sua vida passada, quando ele fez um avanço para estabelecer as bases, um demônio quase o destruiu. Mas ninguém cuidou dele naquela época. Havia lágrimas nos seus olhos, enquanto olhava para os meninos com gratidão, pensando: o Palácio das Flores Brancas era aconchegante. Assim como em casa. Entretanto, seus pensamentos sentimentais não puderam continuar, porque algo pesado apareceu em frente a ele, assustando-o. Ao se levantar, ele percebeu que era o mesmo forno antigo. E ele ironicamente perguntou a Shaolô: ele realmente quer cozinhá-lo? Shao levantou imediatamente o dedo, dizendo a King Shan que ele não entendeu nada. Ele disse que o salão era protegido por um círculo mágico. E ele e seu irmão, mais velho, Tian, era o guardião da lei. Shaolô disse que no salão principal havia um forno de 300 anos,
para refinar a pílula da imortalidade. Então, King Shan estaria dentro daquele forno. E os demônios celestiais não teriam chance de atacá-lo. O protagonista, apesar da expressão cética, aceitou isso. Vendo Tian abrir a tampa do forno, Lício ergueu a mão. Gritou encorajadoramente que ele seria bem-sucedido. Depois disso, o protagonista deu um chute no chão. Então, pousou diretamente no forno. Depois, Tian fechou a tampa com força, deixando-o dentro. Depois disso, Chalu ergueu a mão e o seu ventilador, gritando que chegou a hora feliz. Então, eles começarão. Enquanto isso, as linhas de frente também estavam agitadas. O acampamento estava cercado por uma barreira protetora. Mas isso não deu motivo para relaxar. Na tenda mais alta, sentava-se Xialin. Uma voz veio de baixo. Foi Shenyan quem perguntou ao interlocutor: estava o santo de mau humor hoje? De fato, havia irritação no rosto da garota. Ele perguntou se ela estava muito irritada, porque não chegaram a um acordo. Aldo era um dos santos. Ele direcionou seriamente o olhar para a santa, ao qual o mestre Bayang, um dos santos, respondeu que Buda Amiba, de acordo com o que viu, o santo certamente agarrar-se-ia a uma questão tão importante. Então, só precisavam esperar e tudo ficaria bem. Zinan concordou com ele, afirmando que também pensava assim. Ela tinha algo para fazer hoje. Então, talvez fosse sobre a sobrevivência da humanidade. Bayang disse para não a perturbar. Então, eles apenas esperariam. Sentou-se pensativa. Ela direcionou o olhar para a distância, pensando que com as habilidades da terceira criança, eles certamente ser capaz de romper para o grande reino. Jiang Chen estava totalmente mergulhada na escuridão. Isso era iluminação. Significa que o cultivador já atingiu a perfeição. Neste ciclo de cultivo, ele estava totalmente concentrado em sua própria experiência de jogo. Com calma, aguardando mudanças. Acredita-se que só após atingir esse estado, um cultivador pode avançar para o próximo reino. De repente, Xing Shan abriu os olhos. E o círculo mágico atrás dele. A circunferência em torno de sua cabeça desabou. Esta explosão enviar correntes de energia em diversas direções. E, notando isso, Sheshan, ele recuou um pouco, cambaleando, porque diante dele surgiu uma estranha fenda, energia irradiante. Xing Shan gritou surpreso, perguntando o que estava acontecendo. Ele tentou estender a mão para proteger seu rosto dos fluxos de energia. No entanto, foi como se ele tivesse sido eletrocutado. Ele percebeu o que aconteceu. Surpreendido, disse: sua alma realmente se separou do corpo. O protagonista na forma de sua alma.
dirigindo-se para a estranha fonte de energia. Aproximando-se rapidamente, Ingtian gritou alto que isso não poderia ser. Os três ficaram perto da fornalha, sem entender o que estava acontecendo. Charlie olhou e perguntou surpreso: Como é possível? Bin Tian gritou alto que estava lá. E nenhum demônio ousaria ir lá. Mas a alma de Xinshan entrou no abismo. Jian Shuo encolheu os ombros e ficou indignado. Como é possível? Ele nunca havia encontrado algo assim antes. Incheon franziu o ceño e disseram que não havia mais nada a fazer. Então, eles só podiam esperar que ele pudesse lidar com tudo sozinho. Ela se voltou para Xinqian, dizendo que o mestre lhe havia dito que atravessar um reino dependia do pessoal de cada um. Karma. Shalu confirmou que era verdade. Então, talvez o rei Xuan tinha alguma predestinação. Isso o arrastou para lá. E então, disse que já havia planejado tudo. Mas ele ainda não conseguiu proteger Shihan. Então, ele só esperava que tudo ficasse bem. O protagonista, dentro, pensou que era turbulência temporal em que ele caiu por acidente, quando esteve no mundo dos guerreiros antes. Ele não entendia como poderia voltar lá novamente. O homem amarrado ao poste, com varas de madeira. Ele ergueu o rosto para o protagonista e disse que Xingishan o visitou. O protagonista perguntou, surpreso. Quem era ele? Quem era ele? Não compreendeu. Será que ele foi quem o arrastou para lá? Este homem era enorme, como um gigante de mitos. Ele gritou que Xinshan ainda não sabia. Mas se ele dissesse o nome, ambos seriam descobertos. O gigante disse ter visto, muitas vezes, como diferentes mundos nasceram e desapareceram. E ficou em um pico inacessível a todas as criaturas. Ele disse que mesmo se passassem 1 bilhão de anos, mas o nome dele ainda poderia aterrorizar o mundo inteiro. O gigante era sério. E, surpreendido, Shon respondeu-lhe: ele nunca o conheceu. Então por que o trouxe lá? O gigante respondeu, encolhendo os dentes, que Xinshan era uma criatura especial e que ele não poderia atravessar essa gaiola. E, no entanto, ele permaneceria seguro. Os americanos disseram que não havia mais tempo. Deve dizer o mais rápido possível. Explique tudo a ele. O gigante disse que queria fazer um acordo com ele. E quando um dia ele se tornasse forte o suficiente, ele o salvaria. Xexan o surpreendeu com a pergunta: o que ele ganharia com isso? O gigante estreitou os olhos, perguntando o que ele queria. O protagonista, desde que o gigante disse ter visto mundos nascer e desaparecer. Muitas vezes, ele não conseguia entender uma coisa. Por que havia tanta concentração de fim de mundo? Desastres em um mundo. O gigante fechou os olhos, dizendo que
Tal situação era bastante rara, porque era muito caro. E normalmente, os demônios avançariam gradualmente. O gigante disse, mas também era possível que tivessem sido rejeitados. Em outros lugares, mudaram de local. O gigante sorriu, dizendo que os demônios sempre intimidam os fracos, mas temam os fortes, e eles escolheriam primeiro presas mais fáceis. Jin Shan se perguntou o que significava, que haviam sido rejeitados em outros lugares, e escolhendo presas mais fáceis. Então, ele se conteve, perguntando se isso era verdade. Seu rosto mostrou surpresa. E ele imediatamente começou a raciocinar, porque ele havia aparecido que Gong Suengin e Niu Yushang haviam sobrevivido. E o mundo dos guerreiros se abriu para o mundo inteiro cultivar. E porque ele considerava a deusa das 100 flores. Diz o seu, ela conduziu pessoalmente todo o processo. Na linha de frente, decapitou 4 demônios em um único golpe, incluindo o traidor da humanidade. Ela pensou que, neste mundo, a raça humana percebeu muito mais cedo. Todas as pessoas precisavam se unir. Não importa o que aconteça neste mundo. Ele percebeu que os demônios estavam frustrados. Eles haviam se virado e tentaram infiltrar-se em outro mundo mais fraco, de mundo de cultivo para o mundo real. Por isso, o dia do julgamento do mundo real chegava tão rápido, e foi por isso que tudo era tão perigoso. Shan pensou, será que nesta vida, devido às mudanças repentinas no mundo da cultura, o mundo real se tornou seja o alvo principal de todos os demônios? A palavra razão apareceu literalmente em seu rosto. Afinal de contas, agora era ele quem deveria ser culpado por essas mudanças. Então, o protagonista virou-se para o gigante, perguntando-lhe se havia como restaurar os demônios. O gigante respondeu que, claro, havia um caminho. Era necessário ter os 5 elementos desses 2 mundos. Entretanto, o gigante não teve tempo de terminar a frase. Um raio repentino atingiu diretamente o poste, ao qual o gigante estava preso, e a eletricidade desceu rapidamente até ele. Isso o fez gritar alto do incrível dor em seu corpo. Shan achou que não era um raio comum. Era o poder que destrói o mundo. E Shan gritou que o gigante falava mais rápido. O que fazer com os 5 elementos? O gigante encolheu os dentes, mas não teve tempo de falar. A alma do protagonista desapareceu. E então foi transferido para o seu corpo, que estava em outro lugar. O protagonista xingou alto em seus pensamentos. Pensando que estava a um passo de distância, ele começou a pensar o que o gigante queria dizer. E dos 5 elementos dos 2 mundos. E ele se acalmou, alegando que, felizmente, isso não afetou seus avanços. Até a fronteira. O tipo de poder espiritual mudou, mas parecia que a sua transição
foi bem-sucedida. Uma notificação do sistema apareceu diante do protagonista, dizendo que havia sido detectado como jogador, transgredindo a fronteira.